Olá para você, uma boa noite. Está começando o conteúdo extra dessa semana. Hoje é 19 de junho de 2026 e eu tenho o prazer em receber Vitória Baratella. Qual que é o tema de hoje? Vamos falar sobre cidades inteligentes. Vitória, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma boa noite. Disponibilidade do seu tempo. Quem está nos acompanhando? Você que é formado em engenharia eletrônica. Se eu estiver errado, você me corrija. E você hoje é doutorando da Universidade Federal de Itajubá, lá no sul de Minas. Você também está em Itajubá. Mas o que é a cidade inteligente, ô Vitória? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, basicamente, cidades inteligentes é um conceito aí, né, de smart cities que o pessoal fala, e nada mais são do que áreas urbanas que utilizam-se da tecnologia para gerar uma qualidade de vida melhor para a população, sustentabilidade, e melhorar a eficiência dos serviços públicos no geral, né? Então, utilizam-se uma série de tecnologias relacionadas à internet das coisas para conectar sensores, para gerar dados, informações que vão auxiliar a população, a gestão pública, na qualidade de vida e na gestão mesmo do município como um todo. Esses benefícios que essa cidade inteligente, vamos dizer assim, ela consegue atingir, ela depende mais do setor público ou a gente precisa ter hoje uma parceria entre os setores, né? O privado e o público, Vitória? Olha, Eduardo, acho que varia bastante de realidades dos municípios, né? Mas com certeza a parceria entre o público e o privado viabiliza toda a atuação, porque a gente está falando de soluções como para mobilidade urbana, estacionamentos inteligentes, iluminação pública inteligente, medição de consumo de energia em prédios públicos, monitoramentos hidrológicos. Então, são expertises tecnológicas que o setor privado ele vem se desenvolvendo, ele vem tendo, mas necessita-se dessa interface com o setor público para viabilizar a contratação, né? Os prefeitos, os secretários, os vereadores têm que ter essa visão tecnológica de futuro para ir atrás das melhores soluções e trazer isso para dentro do seu município, do estado, enfim. E essa interligação, qual o benefício que na sua avaliação como engenheira pode trazer para o futuro, né? A gente começa a planejar a partir de hoje. Você vê o Brasil ainda um pouco atrás de outros países, a gente está caminhando. Olha, quando a gente compara a nível global, né, a gente tem muito ainda a caminhar. Existem alguns casos fora do país aí, estava lendo um pouquinho sobre Singapura, enfim, eles estão ali realmente em outro patamar. São muitas cidades aí fora do Brasil com uma realidade tecnológica à frente. Porém, eu vejo uma evolução muito grande aqui no Brasil também. Hoje, aqui no sul de Minas, por exemplo, né, nós estamos com cidades e com gestões muito mais voltadas para a tecnologia, a região aqui do Vale do Paraíba também, próximo a nós, né, em São Paulo, São José dos Campos, aqui em Itajubá, Santa Rita, Pouso Alegre, eu vejo que aqui na nossa região já estou vendo muita iniciativa bacana, e assim como no sul do país, enfim, e isso tudo traz, né, não só benefícios para a população, porque a qualidade de vida aumenta, como a segurança da população, quando a gente está falando de soluções voltadas para a segurança pública, para monitoramentos ambientais e também financeiros, né? Por mais que você tenha investimentos na área de monitoramento, sensoriamento, tudo voltado para as cidades inteligentes, na hora é um investimento, mas o retorno que você tem de economia mesmo, de energia, economia de água, economia de uma série de coisas, depois te dá um retorno desse investimento. E é isso que aos poucos o setor público eu vejo que está se antenando. E depende da questão de ter uma boa tecnologia, ou Vitória, para implantar todos esses, vamos dizer, esses mecanismos que serão usados para a população como benefício. Sim, existem uma série de tecnologias hoje utilizadas, né, mas, eu vejo muito aqui, na nossa região, o conceito das redes LoRaWAN, por exemplo. É uma das redes, de radiofrequência que pode ser utilizada para transmitir informações de sensores que vão dar aí, toda a inteligência para a cidade.
Só para quem não conhece, por exemplo, essa rede LoRaWAN é uma tecnologia de radiofrequência muito usada em cidades inteligentes e que transmite informações a longas distâncias, então com poucas antenas você cobre a cidade inteira, até mesmo a área rural, onde o 4G não funciona muito bem, o Wi-Fi não funciona muito bem, e transmite informações a longas distâncias com baixo consumo de energia. Então, também é eficiente energeticamente falando, está de acordo com as diretrizes ambientais. E para você escalar isso para a cidade inteira é muito fácil de fazer. A única coisa que ainda não se transmite são imagens, né? Essa rede em específico é para sensores, para a internet das coisas. Mas quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando exatamente disso. Então, é um dos exemplos de tecnologias que tem que ser muito bem trabalhadas para funcionar bem na cidade e aplicar aí no conceito inteligente. E qual que é a sua avaliação das cidades inteligentes para o futuro? A gente está nesse caminho ou o Brasil ainda precisa tomar outro rumo, tanto nas telecomunicações quanto dentro da sua área de atuação? Olha, apesar da gente ter evoluído bastante já, né, eu vejo todos os órgãos, públicos e privados aí, a nível nacional, engajados nessa temática. Agora nós temos também, né, o marco legal das startups, que, também é mais um mecanismo, jurídico mesmo para contratação de soluções tecnológicas, que resguardam tanto o município quanto as empresas privadas para trazer uma tecnologia nova, sem correr muitos riscos. Eu acho que esses passos ainda são para a gente chegar no conceito de cidades inteligentes mesmo. Ainda a gente não massificou isso a nível nacional, né? Agora, a partir do momento que você tem cidades inteligentes com dados, informações, você pode começar a agregar, né, uma tomada de decisão, análise desses dados, inteligência artificial preditiva, são todos conceitos das cidades inteligentes do futuro. Mas eu ainda acho que tem um degrau a se caminhar para daí sim a gente chegar nisso. E falando um pouco de você, hoje você é doutoranda aí na Unifei. Qual que é a sua área de atuação, área de pesquisa, vamos dizer assim? E outro ponto, você fundou, é CEO e cofundadora de uma empresa. Quiser falar um pouco também do trabalho de você desenvolvido aí, é dentro da própria universidade, ô Vitória? Isso, nós somos uma startup de base tecnológica, a gente foi fundada em 2023 e 23 e a nossa empresa fica dentro da incubadora de empresas que fica no campus da Unifei aqui em Itajubá. E basicamente eu, o Caio, meu sócio, o professor Danilo Spadotti, nós fazíamos um projeto de iniciação científica no laboratório de telecomunicações aqui na Unifei, que acabou virando a empresa. E a gente desenvolveu um sistema de monitoramento para inundações. Então, as nossas estações de monitoramento coletam dados de nível de rio, quantidade de chuva, parâmetros meteorológicos no geral, que são importantes para a população, e transmitimos essas informações via rede LoRaWAN, que está completamente aliada ao conceito de cidades inteligentes. E aí a gente envia essas informações a cada 2 minutos para a Defesa Civil, para a população ao vivo, num link público que chama-se espiaí.com.br. E aí todo mundo, no momento de chuva, eventos climáticos extremos, que está muito comum de acontecer, podem acessar as informações, a Defesa Civil pode mandar as equipes e atuar com antecedência. Enviamos alertas com mais de horas de antecedência sobre inundações dos níveis dos rios, e aí as pessoas podem se proteger, tanto proteger vidas quanto proteger bens. E a sua empresa, como você citou, ela está dentro de uma universidade. Mas por que que vocês tiveram essa ideia? Foi dentro da sua pesquisa também? Isso. O professor Benedito, que é do Instituto de Recursos Naturais aqui da Unifei, referência na área de recursos hídricos, trouxe essa demanda para a gente. Falou, gente, eu tenho uma série de estações, né? Itajubá tem uma série de estações de monitoramento de chuva, nível de rio, ribeirão instalado em área rural. E na hora da chuva, que eu preciso saber como que tá a nascente do rio, eu não tenho acesso, porque eu preciso ir lá com um pendrive retirar a informação. Não tem telemetria, não tem transmissão de dados. Vocês não conseguem desenvolver alguma estação que transmita dados mesmo em áreas remotas, onde eu não pega 4G nem nada? E aí foi vindo dessa demanda que a gente desenvolveu essas estações. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, se quiser deixar suas redes sociais, também o nome da sua empresa aqui, está acreditando aqui o Instagram, né, vamos dizer assim, pode ficar à vontade, ô Vitória. Bacana, quem quiser conhecer mais, a nossa empresa chama-se Aston Tecnologia. Então basta ir lá no Instagram, por exemplo, ASTHON de navio, Aston Tecnologia, ou no Google, que você já vai dar direto no nosso site.
Tá certo. Mais uma convidada importante aí. Isso que a vida tem de melhor. Conhecer pessoas como a Vitória Baratella, que pode contribuir muito nesta noite aqui no conteúdo extra. Vitória, muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite. Estamos de portas abertas. Quando precisar divulgar mais algum trabalho, sempre lembrando essa questão da chuva, né? A gente voltar 2 anos atrás, teve a questão do Rio Grande do Sul. Aí eu estava aí no sul de Minas, no início da década de 2000. Também tem muito essa questão. E é importante esse tipo de trabalho de vocês. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Eduardo. E sim, vale lembrar a todos que as mudanças climáticas estão aí, então a gente tem sim que se preocupar. E eu agradeço a oportunidade. A todos uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.